Bom, então a gente agora já está gravando a aula, tá? Essa aula, então, ela encerra a parte de cálculo estequiométrico com os últimos exercícios, tá? E eu já vou começar a parte de interações moleculares para quem precisar assistir no YouTube. Eu vou gravar separado, tá? Eu vou terminar os exercícios, fecho e começo uma gravação de forças intermoleculares para não misturar o assunto. Bom, vamos começar então. Deixa eu até pegar minha calculadora aqui. Eu estou com o computador um pouco mais lento hoje. Espera aí. Tá aqui, minha calculadora. Pronto. Vamos lá, então. A gente estava meio que estudando caso a caso, né? Esse caso aqui é o caso do rendimento, tá? A gente já falou, a gente já passou pelo caso o caso mais chato que tem, né? Especificamente falando, é o caso do excesso, determinar o excesso de um reagente e o reagente limitante, tá? Aqui a gente já chegou a fazer um problema de rendimento, se não me engano, então esse aqui é uma nova situação. Então ele fala aqui assim, a reação de oxidação da amônia está representada pela equação abaixo. Pelos coeficientes a gente já vê que ela está balanceada, tá? Aí ele fala assim, partindo de 408 gramas de amônia e 960 gramas de O2, obtém-se 648 gramas de NO, que é o monóxido. Item A. Os reagentes foram misturados em proporção estequiométrica? Aí a pergunta é sim ou não, né? Responder sim ou não. Basta a gente determinar se tem alguém em excesso, né? De repente, para algumas pessoas... Danilo, o que significa ser misturado em proporção estequiométrica? Significa colocar os reagentes de uma tal maneira em que não sobre nenhuma massa de nenhum reagente. Então, se a proporção é 38 gramas de um para 17 gramas do outro, você põe exatamente nessa proporção. Quando os reagentes são colocados na proporção estequiométrica, significa que não tem ninguém em excesso, tá? Então, o que a gente vai fazer para responder o item A? Eu vou pegar da equação as Alô, acho que voltou agora. Perdão, está acabando a bateria aqui. Então, eu vou pegar as proporções entre os reagentes. Então, vamos começar aqui. Item A. A proporção é de 4 mols de amônia reagem com 5 mols de O2. Certo? Tá, vamos passar isso para gramas. Vamos passar os 5 mols e os 4 mols para gramas, tá? Lembrando que no exercício ele vai ter que dar para a gente a massa molar, beleza? A massa da amônia, moçada, é 17 gramas por mol, tá? Então eu vou escrever assim, 4 vezes 17 gramas está para 5 vezes a massa molar do oxigênio, que é 32. Pedindo sempre que vocês confiram a conta junto comigo, tá? Primeiro, para vocês não dormirem, e segundo, para vocês evitarem de eu fazer as besteirinhas aqui, tá? Bom, vamos melhorar esses valores, vai, 17 vezes 4, 17 vezes 2 dá 34, dá 68, né? 68 gramas. E 32 vezes 5 dá 160 gramas. Tá, beleza. Agora, eu vou pegar os valores que o cara botou para mim ali na reação. Ele falou, olha, eu reagi 408 e 960. Tudo bem? Você tem vários jeitos de provar que essas coisas estão na proporção estequiométrica ou não. Uma delas é pensar assim, olha, o cara colocou, né, olhando para os valores que vocês estão vendo em verdinho, o sujeito colocou quantidades maiores do que a proporção da reação, certo? Então, o número 408 é algumas vezes maior que 68 e o número 960 é algumas vezes maior que 160. Se os dois estiverem na proporção ideal,
o número de vezes que 408 é maior que 68 tem que ser igual ao número de vezes que 960 é maior que 160. Traduzindo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar 408 e vou dividir por 68. Deu 6. Deu 6. Então, então ele usou 6 vezes mais. Tá. Agora eu vou pegar 960 e vou dividir por 160, que dá exatamente 6 também. Vocês estão percebendo? Quer dizer, se os dois números foram aumentados no mesmo valor, significa que 160 dividido por 68, né, se eu pegar esse número aqui, ó, e dividir por 68, isso tem que dar a mesma coisa que 960 dividido por 408. Tá? Essa proporção me garante que os dois estão essa igualdade me garante que a lei das proporções fixas está sendo feita. Quer dizer, eu estou reagindo uma quantidade de um composto com outro, e aqui também os dois na mesma proporção. Tá? Então, portanto, os reagentes estão na proporção estequiométrica. Tá bom? Tá aqui. Beleza. Tá. Isso, de uma certa maneira, vai acabar influenciando na resposta do item B. Por quê? Porque ele quer o rendimento da reação. Tá? Se ele quer o rendimento da reação, significa que a massa que ele produziu não é a massa máxima que ele poderia produzir. Tá? Então, eu vou resolver a questão do jeito que normalmente vocês gostam de resolver. Que é a ideia de pensar assim, bom, vamos descobrir qual deveria ser a massa ideal, qual deveria ser a massa produzida, prevista, se a reação tivesse um rendimento de 100%. Tá? Aí você fala assim, tá, mas Danilo, você vai usar qual reagente? E aí, gente, qual reagente eu uso? Me digam. Qual dos dois reagentes eu uso para poder fazer a conta com o NO? Né? Porque agora eu vou ter que fazer uma conta do NO, do bendito. Exatamente. Qualquer um. Essa é a vantagem de você ter descoberto que os caras estão na proporção estequiométrica. Se os caras estão na proporção estequiométrica, você usa qualquer um deles. Tá? Então eu vou usar o amônia. Vou usar amônia. Sabe por que eu vou usar amônia? Porque se eu olhar para a proporção, para a reação, perdão, 4 mols de amônia reagem formando 4 mols de NO. Ou seja, 1 para 1. Né? Vamos fazer 1 para 1 que fica mais fácil. Né? Então, ó, 17 gramas de amônia. Eu já vou fazer a regra de 3 direto, tá, gente? Produziriam 17 gramas de amônia é 1 mol, tá? Eu vou repetindo, tá? Para a gente não se perder. Eu vou fazer 1 para 1, não fazer 4 para 4. Então, eu vou pegar a massa molar da amônia, 17 gramas, está para 1 mol de NO. Tá? A massa do NO o nitrogênio é 14, o oxigênio é 16, então dá 30. 30 gramas de NO. Ah, Danilo, mas você não sabe qual é o rendimento. Pois é, então o que eu vou fazer? Qual deveria ser a massa ao utilizarmos 408 gramas? Tá? Lembrando que 408 gramas foi a massa que o cara usou aqui, ó, de amônia. 408 gramas, tá? Beleza? Deixa eu fazer aqui essa conta.
408 vezes 30 dividido por 17. Deu 720, tá? Na minha aqui deu 720 gramas. Então, M igual a 720 gramas. Tranquilo? Aí, gente, seguinte, fazer uma outra regra de 3 para achar o rendimento. Tá? Desse jeito que eu estou fazendo, não colocando o rendimento na reação, tá? Eu estou fazendo um pouco diferente, por exemplo, da aula gravada. Eu estou fazendo com 2 regras de 3. Nessa situação, o que eu faria? Bom, eu produziria, se eu tivesse 100% de rendimento, eu deveria obter 720 gramas. Isso aqui foi a massa que eu obtive, que eu calculei aqui, ó. Qual que é meu rendimento, X, sabendo que eu obtive 648 G? Tá vendo? Então fica 648 dividido por 720. Vai dar 90%, tá? Vezes 100 ali, dá 90%. Tá aí. Beleza? Podem printar aí, moçada. E ontem a chuvinha, hein? Oh, coisa boa. Também foi tão rápida, nossa senhora. Mas já deu uma boa melhora. Pelo menos eu achei. 15. 15. O 15, deixa eu ver. Ah, pureza. Olha lá, pureza. Tá? A amônia pode ser preparada pela reação entre cal virgem, que é o óxido de cálcio, e o cloreto de amônio, que é o NH4Cl, um sal ali, ó. Aí dá amônia mais CaCl2, que é o cloreto de cálcio, né, e água no estado gasoso. Utilizando 7 gramas de uma amostra de cal virgem com excesso de cloreto de amônio, obtiveram-se 3,4 gramas de amônia. Qual é o grau de pureza do óxido de cálcio? Gente, às vezes a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de aula de óxidos. Ah, você tem lá um óxido chamado óxido de cálcio, popularmente também chamado de cal. Aí você vê lá uma pergunta que ele faz, que é: qual é o grau de pureza do óxido de cálcio na amostra de cal? Você fala, Danilo, peraí, mas o óxido de cálcio não é o cal? Na realidade, não. Cal é o nome do material que você compra, lá o nome popular, que tem uma grande quantidade de óxido de cálcio. A maioria da cal é óxido de cálcio, mas tem outras coisinhas ali, tá? Esse tipo de distinção, né, da substância e do nome acontece com muita frequência com óxidos, né? Por exemplo, quando você ouve a expressão bauxita, a bauxita é comumente relacionada ao Al2O3. Né? O Al2O3, na verdade, é um dos componentes da bauxita. A mesma coisa acontece com a hematita, que é o minério de ferro, que tem Fe2O3. Então, dentro da hematita tem impurezas mais Fe2O3. Outra expressão que aparece com muita frequência, calcário. Calcário. Calcário tem carbonato de cálcio. Então, às vezes, o cara fala, olha, calcule o teor de carbonato de cálcio no calcário. Tá? Então, é importante fazer essa distinção entre o que é a substância química que tem dentro daquela coisa, daquele material, que a gente costuma falar que é um minério ou é um material em si, tá? Que nem areia, por exemplo, que tem sílica. Muito bem. Então ele fala o seguinte, ó. Ah, tem outra coisa que eu queria comentar no negócio, que eu acho importante da gente falar. Quando ele fala assim, ó, utilizando 7 gramas de cal com excesso de cloreto de amônio, o que ele está falando nas entrelinhas? Que tudo que tiver aqui dentro possível de reagir, vai reagir.
tá? Não é o cloreto de amônio o reagente limitante. Então, quando ele fala, olha, reagindo fulano com excesso do beltrano, é para garantir que o fulaninho reaja totalmente. Ele garante que um dos reagentes seja o excesso, para que aquele outro reagente seja consumido aí 100%, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a pensar o seguinte, ó. A cal virgem pode ser representada por isso aqui, tá? Essa cal virgem vai produzir amônia, tá? Eu sei que a quantidade de amônia produzida foi 3,4. Qual que é a minha estratégia? Vamos tentar descobrir quanto teria que ter de CaO para que eu consiga produzir os 3,4. E eu espero que o valor que eu obtenha seja menor do que 7. Por quê? Porque provavelmente aqui dentro tem coisas que não vão reagir, tá? Então, a nossa regra de 3 vai ser entre o CaO e a amônia, tá? Então, vamos começar a montar a regrinha de 3, ó. Eu começo falando assim, 1 mol de CaO vai produzir 2 mols de amônia. Claro que a gente já vai passar isso para massa, né? Vamos trabalhar com os gramas, tá? 56 gramas de CaO, tá? Para 2 vezes a massa molar da amônia. A massa molar da amônia é 17, a gente fez agora no outro exercício, então aqui dá 34. Tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Qual deve ser a massa de CaO, para que eu consiga produzir 3,4? Que foi a massa que ele me deu, né? Tudo bem? Então, a massa vai dar, ó, aqui a conta é facinho de perceber, daqui para cá dividiu por 10. Então, eu vou dividir aqui também 10, né? Na proporção, 10. Ah, então eu precisava de 5,6 de CaO. Tudo bem? Então, o que a gente acaba de descobrir? Portanto, em 7 gramas de cal, aí eu posso escrever cal mesmo, que é a cal virgem, temos 5,6 gramas de CaO. Tá? De 5,6 de 7 dá 70, né? Deixa eu ver. 80, perdão. 80%. Tá? Então, quer dizer, aqui dentro tem 80% de CaO. Tá? Beleza? Cálculo estequiométrico, é, assim, em termos de variedade de exercícios, né, é o oposto de lei de Newton. Né? Você faz vários de estequiometria, você chega num nível que você fala, putz, acho que eu provavelmente o que apareceu eu consigo fazer. Tem sempre um ou outro, né? Mas é bem diferente de lei de Newton, beleza? Podem tirar o print para a gente então seguir para o 16. Peraí. 16. Opa, perdão. Questão número 16. A geração de lixo é inerente à nossa existência, mas a destinação do lixo deve ser motivo de preocupação de todos. Uma forma de reduzir ou de diminuir a grande produção de lixo é aplicar os 3 R's. Dentro dessa premissa, o Brasil lidera a reciclagem de alumínio, permitindo a economia de 95% do consumo da energia e redução na extração da bauxita. Já que para cada quilo de alumínio são necessários 5 quilogramas de bauxita. Aqui. Qual a porcentagem de óxido de alumínio extraído da bauxita? Tá, aqui é um caso daquele tipo que eu falei para vocês, né?
Então, bom, primeiro, né? Nesse exercício talvez tenha um agravante, que é, ele não deu a reação. Por que é importante a reação? Para que a gente possa gerar uma proporção de reagente, produto, né? Que a base do cálculo estequiométrico é essa. Então, o aluno teria que saber qual é a técnica ou qual o método, né? Para a gente produzir alumínio a partir da bauxita. Porque ele fala o seguinte, ó, ele pega 5 quilogramas de bauxita e produz, a partir dessas 5 quilogramas de bauxita, 1 quilograma de alumínio. Olha como a questão é um pouco perigosa. Porque se você lê meio desatento, você fala, opa, peraí. Se de 5 quilos eu produzo 1, é 20%. É 20%. Aí você fala, opa, peraí, tem alguma coisa estranha, né? Sabe aquela coisa que você fica meio... Quando a esmola é muito, o santo desconfia? O que acontece? Bauxita não é Al2O3 puro. A bauxita é um minério que contém o Al2O3. O Al2O3, pessoal, ele é conhecido também no meio industrial, né? Porque isso aqui é feito por eletrólise, né? Ele é conhecido com o nome de alumina. Alumina. Tá? A alumina é o óxido de alumínio do qual você obtém o alumínio. Você extrai a alumina da bauxita. Inclusive é um trabalho enorme para conseguir extrair a alumina da bauxita. Não é um negócio porque a bauxita ela tem que ser derretida. É mó trampo. Aí o que acontece? Esse cara, Al2O3, vai sofrer eletrólise. A gente representa a eletrólise com a letrinha I, né? Que é uma reação que demanda corrente elétrica. E aí vai produzir aqui, eu vou balancear do jeito que o pessoal balanceia na eletrólise, ó. 4 alumínios mais 3 O2. Tá? Então, qual que é o lance, pessoal? Perdão. A bauxita, lá dentro da bauxita, tem uma certa massa M de alumina. Essa massa M de alumina, quando sofre eletrólise, vira 1 kg de alumínio. Tá? Aí ele quer saber justamente o seguinte, qual é a porcentagem deste cara dentro dos 5 quilos? Então, o que a gente vai fazer, na verdade? Eu vou descobrir, porque qual é a informação que vai me nortear o cálculo? Eu quero produzir 1 kg de alumínio. Para produzir 1 kg de alumínio, vamos descobrir qual que é a massa desse cara que eu preciso. Tá? Então, a nossa proporção vai ser entre o Al2O3 e o Al. Eu vou colocar 1 para 2, tá? Ó, 1 para 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 mol de Al2O3 reage formando 2 mols de alumínio. Ok? Ô, gente, deixa eu ver deixa eu lembrar aqui. O alumínio, se não me engano, a massa molar dele é 27, tá? Acho que é 27. Então, 27 vezes 2 dá 54, mais 16 vezes 3 dá 48. Então, dá 102 aqui, ó. 102 está para 54 gramas. Tá? Então, eu estou pegando a proporção em mol e passando para a massa, que é o que me interessa. Tá? Se 102 produz 54, qual vai ser a massa para produzir 1 quilo? 10 ao cubo, gramas. Tá? Então, a massa vai dar 102, 10 ao cubo, dividido... Aqui é o cubo, perdão, gente. Aqui. 102, 10 ao cubo, dividido por 54.
quase o dobro ali, né? 102 dividido por 54 dá 1,89, 10 ao cubo. Aproximadamente 1,89 quilogramas, né? Quilogramas de Al2O3. Tá? Beleza? E agora, o que eu faço com isso daqui? Bom, isso aqui está dentro de 5 quilos, né? Então, vamos lá. 5 quilos de bauxita corresponde a 100% da minha amostra. 1,89 dá uma porcentagem P. Tá? Bom, 37,77, aproximadamente 37,8. O número não ajuda, né? O número não ajuda. Mas é uma questãozinha boa. Bem difícil, né? Um pouquinho difícil. Tirando prints, a gente passar para 17. Bom, pelo nome, né? Desafio. A questão, na verdade, é um desafio porque ela envolve, além da estequiometria, outros conhecimentos. Tá? É uma forma da gente poder integrar alguns assuntos, sobretudo porque a gente tem coisas que a gente ainda não viu. Tá? Ele mistura um pouco de processo de separação, com reação de dupla troca. É um problema discursivo, né? Provavelmente a gente não deve esperar uma coisa desse tipo em vestibular. Porém, né, nada impede do cara pegar uma questão dessa e transformar numa prova de uma questão de múltipla escolha. Né? Não pelo item A, mas pelo item B. Tá? Bom, então ele fala o seguinte. A prata é um elemento muito utilizado nas indústrias de fotografia e imagem e o seu descarte no meio ambiente representa riscos para os organismos. Prata é metal pesado, né? Então aquilo libera, absorve, é complicado. Por ser um dos metais com risco de escassez na natureza, apresenta um alto valor agregado. Nesses aspectos, a recuperação da prata de resíduos industriais e de laboratórios associa a mitigação do impacto ambiental à economia. Então, tipo assim, em vez de você jogar fora, você tenta recuperar a prata de dentro de uma solução. O fluxograma representa o tratamento de um resíduo líquido que contém prata e sulfato em meio aquoso. Aqui. Então, olha só. Você tem um resíduo que tem Ag+, que é um íon, e SO4, 2-, também outro íon, os dois em solução aquosa. Tá? O que o cara vai fazer? Ele vai pegar NaCl, vai reagir, e aparentemente o cloro vai combinar-se com a prata e formar AgCl sólido, tá vendo? Ó? Tá? Ele vai filtrar isso. Ó. Então ele pega o AgCl sólido, mistura o AgCl com NaOH, formando, aquece, forma óxido de prata e um filtrado. Sei lá o quê. Tá? Beleza. Aí ele pede para, no item A, escreva as equações das reações devidamente balanceadas na formação do cloreto de prata e do óxido de prata. Aí depois, a gente vai ter que fazer o A para depois ler o B, nem vamos perder tempo de ler o B agora. Tá? Bom, então vamos começar. A gente pode, tem vários jeitos de responder, né? Como é uma questão aberta, fica sempre aquela coisa, tem que ser assim. Não precisa ser necessariamente assim. Por exemplo, uma forma de você escrever é pensar o seguinte, olha, se lá dentro do resíduo tem Ag
que é um cátion, né? E sulfato, eu posso muito bem escrever que lá dentro tem Ag2SO4, que é um sal. Tá? Ah, Danilo, como é que você sabe que a fórmula do sal é essa? Porque a soma das cargas tem que dar zero. Né? Se tem sulfato, carga menos 2. Se tem prata, carga mais 1. A fórmula tem que ser Ag2SO4. Né? Isso vai reagir com NaCl. Tá? Eu vou colocar a setinha aqui, gente, e vou colocar aqui embaixo a continuação da reação, tá? Para não pegar essa parte aqui do canto, porque quando o pessoal assiste a aula depois gravada, a minha foto, a minha filmagem ela fica aqui, ó. E aí atrapalha, tá? Nessa parte aqui, ó. Aqui. Bom, para quem lembra, é bom. Para quem não lembra, também dá para deduzir algumas coisas. Isso aqui é uma dupla troca, tá? Como é que eu sei que é uma dupla troca? Pelo produto que ele me deu aqui, ó. Eu formei a GCl. Se eu formei a GCl, significa que a prata do primeiro composto se combinou com o cloro do segundo, né? Vamos lembrar, eu vou colocar isso aqui porque senão depois a gente não consegue lembrar, ó. Carga da prata, carga do sulfato, carga do sódio, carga do cloro. Ok? Então, ó, quando a prata mais 1 se combinar com o cloro menos 1, eu vou formar a GCl. Sólido. Qual deve ser o outro produto formado? Olha, deve ser o produto formado pela junção do sódio com o sulfato. Seria a tal da segunda, da dupla troca, né? Ah, então eu vou formar, ó, eu vou formar, opa, perdão, mais Na2SO4, sempre respeitando a soma de cargas. Isso aqui, presta atenção agora, isso aqui está dissolvido na água. Como é que eu tenho certeza que isso está dissolvido na água? Porque ele escreveu que teve um filtrado aqui, ó. Então, provavelmente ele fez isso para fazer a prata que estava na água grudar no cloro, formar um trem aqui sólido, para precipitar e filtrar. É uma separação dessa forma, tá? Tudo bem? Claro que tem que balancear aqui, né, moçada? Tem que balancear. Depois que você monta a dupla troca, que você vai encaixando os íons, né, o cátion, o ânion, você balanceia, tá? Dica: balanceie a reação átomo por átomo, tá? Por exemplo, ó, eu tenho prata, 2 pratas desse lado, aqui eu tenho uma só. Então eu vou botar um 2 aqui. Pronto. Quando eu botei o 2 na prata, automaticamente eu dobrei o cloro. Então eu vou botar um 2 aqui, ó. Veja que o 2 no cloro faz com que o sódio também fique com 2, mas aqui tá certo, ó. Então aqui você não precisa colocar nada e nem aqui, tá balanceada, tá? Essa é a primeira reação. A primeira. Aí, esse AgCl vai ser misturado com NaOH, vai aquecer e formar óxido de prata. Ixi Maria, essa reação aqui é uma daquelas que o aluno fala assim, mas eu não ia saber isso, tá? Olha só o tipo de coisa. Ele vai pegar a GCl, vai reagir com NaOH e vai aquecer. Ele dá uma dica dizendo que vai formar G2O. Tudo bem? E só. Fala, amigão, se vira. Só que você olhando para a reação, você fala, opa, peraí, mas acho que tem alguma coisa estranha aí, hein? Tá faltando composto. Que outros compostos a gente deve estar produzindo?
E aí eu estou dizendo deve estar produzindo, gente, porque, sinceramente, fazer isso é meio que feeling. Por exemplo, tem um outro produto aqui que está com cara de CNACL, ó. Ah, mas Danilo, você está falando que tem cara de CNACL? Tem cara de CNACL. Depois eu conto para vocês o porquê que eu sei disso. Então, vai produzir NaCl, tá? E vou produzir também algum outro composto que tem hidrogênio. Danilo, que composto é? Olha, é água. Só que o exercício não dá a mínima dica disso. Não dá a mínima dica, tá? Na bem da verdade, o que vai acabar acontecendo? Essa reação ela não acontece de uma vez só, tá? Isso aqui é uma dupla troca também. Você vai formar NaCl e deveria formar AgOH. Tá vendo? Só que o AgOH é uma base que, quando aquecida, se decompõe em Ag2O e água. É uma característica desta base, especificamente dessa. Tá? Mas o aluno não tem condição de saber isso e não tem nada no texto que fale isso. Por isso que é uma questão de desafio. Tá? Como é que eu vou balancear esse trem aqui? Ó? Vou botar um 2 aqui. Espera aí. Vou botar um 2 aqui. Por causa da prata aqui, né? Aí você já deixa o 1 aqui, não mexe, ó. Tá? O 2 para o hidrogênio também aqui, ó, na água, seria botar um 2 aqui, ó. 2. Tá? E aí eu ponho um 2 no NaCl. Porque daí eu balanceio os 2 cloros, os 2 sódios e deixar um na água. Tá ali. Tá? Tudo bem? Beleza. Bem pesado, né? E assim, é uma questão chata, assim, de difícil, né? Porque se você não acerta o A, você não consegue chegar no B. Porque para fazer o B eu vou precisar das equações do A. Tá? Tudo bem. Aí, vamos para o item B, então. No tratamento de um resíduo aquoso que continha 15,6 gramas de sulfato de prata, foram obtidos 8,7 gramas de óxido de prata. Calcule o rendimento. Então, veja, ele partiu de 15,6 gramas desse cara, tá bom? E obteve 8,7 deste cara. Ele quer o rendimento. Então, é um problema de rendimento. Tudo bem? Só tem um detalhe. Perceba que ele relacionou o Ag2SO4, que está na primeira equação, e o Ag2O, que está na segunda equação. Para que eu consiga fazer uma regra de 3 entre eles, eu preciso fazer com que eles estejam na mesma equação. E aí nós temos um problema. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a equação 1, a equação 2 e somá-las. Somá-las, né? Eu vou somar as duas equações, tá? De que maneira que eu vou fazer isso? Tudo que tiver de um lado e do outro eu vou cortar. Por exemplo, veja que na equação número 1, eu produzi 2 AgCl, tá vendo? Ó? O AgCl está do lado do produto, não tá? Na equação 2, o AgCl está do lado do reagente. Sabe o que significa isso, pessoal? Que tudo que você produziu de AgCl, na primeira etapa, você vai consumir na etapa de baixo. Ah, então eu posso cancelar. Eu posso fazer isso aqui, ó. Na hora de escrever equação global, eu não vou escrever o AgCl. Tem uma outra coisa que eu posso cancelar. Vocês conseguem perceber? O NaCl, né? Veja só. A primeira equação, ela consome 2 NaCls. Só que na segunda equação eu vou produzir 2 NaCls. Tá certo? Então eu vou cancelar o NaCl. Tá? E agora eu vou escrever o que sobrou. Sobrou bastante coisa ainda. Ó. O que sobrou? Ag2SO4
tá? Mais 2NaOH vai formar Na2SO4 mais Ag2O mais água. Isso aqui é o item B. Tá? Ao somarmos as equações, a gente precisa conferir para ver se elas estão balanceadas. Tá? Ela tem que estar balanceada. E acho que a priori ela está sim. Deixa eu ver, 2. Acho que está balanceada sim. Tá? Porque você somou equações balanceadas, portanto, você tem que chegar numa balanceada. Gente, o Enem já cobrou esse tipo de problema 3 vezes. O que eu quero dizer com esse tipo de problema? É um cálculo estequiométrico que utiliza de reações sucessivas. Então você vai pegar, ele te dá uma informação da reação de cima e pede uma coisa de baixo. Você vai ter que transformar tudo num processo, tá bom? Esse tem essa dificuldade extra, porque no caso do Enem, por exemplo, ele dava as reações prontas. Então, você só tinha que perceber que ao somar as etapas, você está trabalhando com uma equação global. Tá? Bom, agora eu vou começar o problema de estequiometria. Ó, 1 mol disso produz 1 mol disso. Tá? Eu vou passar isso para a massa. Eu vou passar isso para a massa. Então vai a conta aqui, peraí. A prata é 108, gente. Vezes 2, tá. O sulfato é 96. Então, 312 gramas. Tá bom? Ag2O mais o oxigênio, que é 16, né? Dá 232. 2 gramas. Aí. Tudo bem? Eu vou fazer com 2 regras de 3, tá? Porque ele quer o rendimento. Então, vamos lá. 312 gramas produzem 232. E se eu usar 15,6? Quanto é que eu produzo? Uma massa M. Essa massa M, teórica, eu vou comparar com esse 8,7. Tá? Para poder ver qual é o meu rendimento do processo. Beleza? Bom, então vamos lá, deixa eu fazer aqui a conta. 232, aqui esse número está múltiplo aqui, né? Ó, dá para perceber que a gente vai dar para arredondar aqui, vai dar para fazer vai dar uma conta exata. 15,6 dividido por 312. Olha, o meu deu 11,6. 11,6 gramas. Pronto. Isso seria a massa produzida se o rendimento fosse de 100%. Tá? Daqui eu dobro uma outra regra eu abro uma outra regra de 3, então, ó. 11,6 gramas corresponde a um rendimento de 100%. Para um rendimento P, a massa produzida foi de 8,7. 8,7. Tá aí, ó. Tá? Deu 75%. Tá? O P dá 75%. Certinho? Boa, né? Boa questão. Bem tensa. Qual que é a análise que você tem que fazer, assim, que seria interessante vocês fazerem dessa questão? Olha, tem uma dificuldade bem plus aí, que é de você montar a equação, né? Ponto. A segunda dificuldade, que diz mais respeito ao assunto em si, é: eu faria esta questão se ele me desse as equações e fizesse só a pergunta B? Entende? Talvez essa questão ela seja mais interessante para você pensar no item B. Tá, tenho as reações, entendi o que acontece no item B,
Entendi que eu preciso somar as equações. Por que que eu precisava somar? Porque ele me deu uma informação de uma equação e fez uma pergunta de uma outra equação. Eu preciso conectá-las pelo processo global, tá bom? Beleza? Então, nós encerramos aqui a aula de estequiometria. Eu vou fechar a gravação aqui para a gente e já vou abrir a aula de interações moleculares, tá bom? Para a gente começar a discutir o assunto. Então, espera aí.